Meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor. Bendito seja Deus, nosso Pai eterno, por mais esta oportunidade preciosa que Ele nos concede, a mim em especial, de neste dia, 27 de abril de 2020, nesta segunda-feira, dentro desse período ainda de quarentena que estamos obrigados a observar, nós podermos dedicar um tempo do nosso dia, alguns momentos, do nosso dia, para a meditação na palavra do Senhor e também para um pequeno período de oração conjunta, separados fisicamente, como eu digo, todo dia, mas unidos e reunidos, congregados, numa só fé e num só Espírito, diante de um único Deus, para adorá-lo, declarar a nossa crença, a nossa fé serena na pessoa do Senhor e sermos abençoados por Ele também na sua palavra. Eu oro a Deus que você e todos os teus queridos estejam bem, protegidos pelo Senhor, providos nas suas necessidades, abençoados e em paz de coração, de que o Senhor cuida de todas as coisas. Então vamos meditar um pouquinho, amados, na palavra do Senhor. E hoje eu quero te convidar, pega a tua Bíblia aí e vamos lá para o livro de Gênesis, lá o primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Abra aí, eu já vou dizer qual o capítulo que a gente vai utilizar hoje na nossa meditação pessoal. Na verdade, o texto que nós vamos ler, ele trata de um dos homens que, na minha avaliação, no meu entender, é um dos homens mais abençoados por Deus, escolhidos dentre os muitos homens e mulheres abençoados por Deus, dentro ou entre os quais nós também nos colocamos, você e eu, mas no que diz respeito ao texto bíblico, Jacó é um dos homens mais abençoados por Deus. Nós já ouvimos, já lemos, e não é raro acontecer isso, de alguém adjetivar Jacó, atribuir a Jacó algumas condições ou algumas posturas totalmente repreensíveis. Jacó, o usurpador. E o usurpador é aquele que toma de alguém aquilo que não é seu. Ele usurpou, ele se apropriou ou se estabeleceu em uma condição que não é o seu direito. E o que a palavra nos diz é que Jacó não é um usurpador, Jacó é suplantador, é alguém que vai além, alguém que supera o que é o comum, o que é o natural, o que é o previsível. E quando você vai para a história de Jacó, a palavra diz que Jacó já é um escolhido de Deus antes de nascer, quando ele e seu irmão, Esaú, são gêmeos, que estão sendo gerados por Rebeca, e eles se movimentam muito, ainda dentro do ventre da mãe, o que incomoda Rebeca e faz com que ela vá consultar o Senhor, ela vá orar a Deus para dizer o que é que está acontecendo. E o Senhor esclarece para ela que ali estavam sendo geradas duas nações que seriam sempre confrontadoras uma da outra e que o menor, ele suplantaria, ele dominaria o maior, ou o mais novo seria mais importante ou muito mais presente, ou muito mais dominante do que o mais velho, do que o primogênito. Então, antes do nascimento, o Senhor já declara, o Senhor já mostra, já revela, está isso informado na palavra, de que o segundo na ordem de nascimento, o primeiro foi Esaú, o primogênito Esaú, mas que o seu irmão, que nasceria depois dele, seria muito mais importante dentro da história e da descendência de Abraão do que o seu irmão. E à medida que o tempo passa, tem a questão da venda, da primogenitura por Esaú, você conhece a palavra. Jacó não tomou, Jacó não obrigou Esaú a se desfazer
ou a dar, ou a vender o seu direito de primogenitura. E o direito de primogenitura, ele envolve, entre outras coisas, duas que são importantes. A primeira dela é a perpetuação do nome da família. O nome da família, você vê isso muito presente na Bíblia Sagrada, sempre é considerado, nas genealogias, sempre é considerado, sempre é nomeado, registrado pelo nome do primeiro filho, do primogênito, que era nele, ou a partir dele, que a descendência, ou que as gerações eram contadas ou eram consideradas. Ele perpetuava o nome, ou o clã, ou a dinastia da família. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que o primogênito, em relação à herança deixada pelo pai, ele recebia porção dobrada. Então, fosse lá o que fosse que existisse como herança, na repartição entre os filhos, então o primogênito receberia duas vezes mais do que os demais filhos. Então, entre outras coisas também, lógico, mas essas duas são as mais citadas, as mais importantes e as mais presentes aí. Então, o que Esaú faz naquele momento que vem lá cansado e com fome, é desprezar, é o que a Bíblia Sagrada diz, que ele desprezou o seu direito de primogenitura, e isso implica não só o recebimento da porção dobrada da herança, mas também abriu mão de que na vida dele, ou através da vida dele, Esaú, se contasse a descendência de Abraão e de Isaac. Então, se Esaú não tivesse feito o que ele fez, seria Abraão, Isaac e Esaú. Mas Esaú vendeu, ele abriu mão, ele desprezou, a palavra diz exatamente assim, ele desprezou o seu direito de primogenitura. Quando ele disse, bom, eu estou com fome, estou morrendo de fome, se eu morrer, de que vai me adiantar, para que vai me servir o direito de primogenitura? Eu morto, então eu prefiro continuar vivo, abrir mão disso. E por essa razão, ou nesse pensamento, Esaú vendeu, trocou o seu direito de primogenitura pelo guisado, pela comida, pelo alimento que havia sido preparado por Jacó. Houve uma negociação tremendamente natural aí, ninguém foi enganado, ele diz, eu fui enganado. Não foi não, ele estava com o coração ali, sabendo o que estava fazendo, desconsiderou, não deu a importância devida, abriu mão do que era seu direito natural, transferindo esse direito para o seu irmão mais novo, trocou por um guisado, podia trocar por qualquer outra coisa. Foi só um guisado por consequência do momento ali só. E essa bênção, ou esse direito de primogenitura, ou a bênção que compete ao primogênito, e também a outorga da continuação da família, da perpetuação do nome, da descendência do patriarca Abraão e de agora de Isaac, então ela passa a ser um direito, passa a ser algo presente na vida de Jacó. E Isaac mantém essa bênção quando ele fica sabendo do que havia acontecido entre Jacó e Esaú, e também o que a própria Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, esposa de Isaac, havia feito, o plano, o projeto todo foi dela. Ela sabia o que Deus havia estabelecido lá antes dos meninos nascerem, e ela só está, a meu ver, executando o que era a vontade do Senhor. Então, se alguém disser, não, Jacó enganou, Jacó usurpou, Jacó tomou o que não era dele, diante dessas colocações, que ele foi esperto, foi mau caráter, se você considerar a presença de Deus na vida de Jacó e todas as bênçãos que Deus deu a Jacó, você vai ter que dizer que Deus também estava concordando com o mal. E isso é impossível, é simplesmente inadmissível de pensar. Então, Jacó está dentro do que é a vontade do Senhor. É isso que a gente precisa considerar com base na palavra. Eu, particularmente, rejeito qualquer atribuição desmerecedora à pessoa de Jacó.
Jacó sai da sua casa, vai para a terra de Padã Arã, na casa de seu tio, irmão da sua mãe, lá para a casa de Labão, enviado por Rebeca, enviado por Isaac, com a bênção de Isaac. Isaac retirou aquela bênção que ele deu no momento em que Jacó vai lá levar o alimento para ele. Jacó é abençoado por Isaac, e quando Isaac toma conhecimento, Isaac mantém a bênção sobre a vida de Jacó. Talvez ele pudesse, se fosse alguma coisa indigna, Isaac poderia ter revogado a bênção, mas ele manteve a bênção, e quando Esaú vai lá pedir uma bênção, ele disse: olha, a bênção está dada e não tem como revogar. Isaac declara isso para Esaú: a bênção já foi dada para teu irmão e não tem como retirar a bênção dele, não. A bênção pertence a ele. Já Esaú briga: mas não tem mais pelo menos uma bênçãozinha para mim, meu pai? Isaac vai abençoar um pouquinho lá Esaú, mas reafirma: estou te abençoando, mas o teu irmão vai prevalecer sobre você, sobre a tua vida. Jacó sai da casa de seu pai. Nós estamos fazendo aquele resumo, aquela introdução, para depois a gente vir aqui para o capítulo de número 46. Já pode abrir Gênesis 46, se você quiser procurar, enquanto eu faço essa caminhada junto com você. Mesmo que você... É tão fácil de achar Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 46, é rapidinho de você achar. Continuando então, para a gente caminhar um pouquinho para chegar nesse texto do capítulo 46, que eu peço a você não leia ainda. Vamos ler junto no final dessa nossa introdução, desse resumo que nós estamos fazendo na nossa meditação de hoje. Estamos aqui numa roda de amigos e amigas, caminhando de maneira bem tranquila, bem serena, dentro do que é o texto bíblico, que é a palavra do Senhor, tirando para a nossa vida hoje, para nós hoje, algumas lições. Pode ter certeza que o que nós vamos ver hoje, dentro do texto bíblico, ainda que tenha acontecido há mais de 3.500, sei lá quantos mil anos atrás aí, a palavra se aplica para nós hoje. O exemplo que nós vamos tirar da vida de Jacó aqui é para nós também hoje. Mas voltando lá, Jacó sai então da sua casa, da casa do seu pai, em direção à casa de seu tio, ou dos seus tios lá, irmãos, da família da sua mãe, Rebeca. E no caminhar, ele é tratado por Deus. Eu vou colocar assim: você conhece a história de Betel, quando Jacó estava dormindo com a pedra sob a cabeça, usando uma pedra como travesseiro, e algo lindo aí nessa história. Um dia talvez o Senhor nos permita também, quem sabe, a gente caminhar junto dentro disso, as várias fases desta pedra que Jacó coloca como travesseiro debaixo da sua cabeça. Mas não é o assunto de hoje. Vamos então. Lá em Betel, quando ele está passando a noite no meio do nada, na solidão ali, na sua viagem, Deus vai até Jacó e se apresenta a Jacó, fala com Jacó, mostra. Jacó tem aquela visão tremenda, você conhece a narrativa bíblica. E nesse encontro de Jacó com o Senhor, do Senhor com Jacó, o Senhor diz para Jacó: eu vou estar com você, fique tranquilo, você não está indo sozinho, vou com você para lá, vou te abençoar e te guardar lá, vou prosperar a tua vida lá, e depois vou te trazer de volta em paz com a tua família, para a casa do teu pai de novo, para esta terra, porque eu renovo, eu reafirmo para você a mesma promessa que eu fiz a teu pai Isaac e ao teu avô Abraão, que a vossa descendência eu darei a posse de todas essas terras. Eu sou o Deus de Abraão, teu avô, e sou o Deus de Isaac, teu pai. E vou estar com você também nessa tua caminhada, nessa tua viagem. E você conhece a reação de Jacó, dizer: se o Senhor for comigo, se o Senhor me levar, me guardar, abençoar a minha vida, me livrar do mal, me trouxer em paz de volta, o Senhor vai ser o meu Deus, e de tudo que o Senhor me der, eu vou apresentar diante do Senhor voluntariamente o meu dízimo. Jacó vai passar 20 anos na casa de Labão. Ali ele forma a sua família, ele gera a maioria dos seus filhos, até José, só Benjamim que vai nascer depois, quando Jacó já voltou de lá.
Mas a verdade é que a sua família e todos os seus bens, conquistados pelo trabalho que ele exercia, pelo seu esforço, não foi tomado nada de Labão, não. Era o Senhor Deus que havia prometido a Jacó estar com ele, que o abençoou e o trouxe, depois de 20 anos, com toda a sua família, de volta para a sua terra, para o lugar onde anteriormente ele havia habitado, vivido com o seu pai e também com o seu avô Abraão. É interessante a gente considerar algumas informações que nós temos aqui, para que então o que nós vamos ler tenha algum sentido para nós. E traga para a gente a lição que o Senhor quer que nós recebamos hoje, garimpando essa pepita linda que está na palavra para quem quiser ler. Não é uma exclusividade para um ou outro, para uma outra pessoa, ou para nós, como sendo nós somos privilegiados, porque descobrimos o que ninguém descobriu. Não tem nada disso, está na palavra para quem quiser ver, e na minha compreensão, na minha avaliação, está aí visível. É aquela pepita que ela não está enterrada, ela está visível para quem quiser olhar e ver, e achar, e receber. Essa é a verdade da palavra do Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos e irmãs, que Deus chamou Abraão, e aí começa um momento lindo da história da humanidade. Deus chama Abraão, e a Bíblia não diz porquê, o que é que Abraão tinha de bom, o que Deus viu em Abraão. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão, num tempo de tremenda idolatria, tirou Abraão da casa do seu pai, que era um fazedor de ídolos, de imagens de escultura, o chamou e disse: sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te digo depois onde é, e eu vou ser com você. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão atendeu o chamado de Deus e saiu da sua terra, da sua parentela, foi para a região da terra de Canaã, e Deus lá, conversando com Abraão, lhe fez muitas promessas a respeito daquele momento, a respeito da sua descendência, a respeito do futuro, a respeito de todas as famílias da terra e da posse e propriedade de todo aquele território da terra de Canaã como herança para a sua descendência. Você conhece a narrativa bíblica que Abraão, para nós caminharmos um pouco mais rápido, que Abraão gerou, né, Isaac, que Sara concebeu e gerou Isaac, deu Isaac como filho a Abraão, cumprindo uma promessa do Senhor para Abraão, quando Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos. Então Isaac, ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Esse é um fato que você tem aí na tua Bíblia. Não tem nada de novo ou de desconhecido no que eu estou falando aqui. Quando Isaac tinha 40 anos, ele se casa com Rebeca. Então Isaac tem 40 anos, Abraão tem 140 anos, e cerca de 3 anos antes, Sara havia falecido. Durante 20 anos, diz a palavra, Isaac orou ao Senhor para que o Senhor abençoasse sua esposa, porque ela não conseguia ter filhos. E a Bíblia diz que, texto bíblico, e tudo isso que eu estou falando para você está no livro de Gênesis, que aos 60 anos de idade, Isaac gerou a Jacó e Esaú. Então, nesse momento, nessa ocasião, Abraão estava com 160 anos. Então, Abraão com 160 anos, Isaac com 60 anos, nascem, né, Esaú e Jacó. Vamos colocar o primogênito nesse momento, ainda o primeiro nascido em primeiro lugar, na menção. Então, a Bíblia diz também, seguindo os textos bíblicos, que Abraão, ele faleceu aos 175 anos. Quando Abraão faleceu, ele tinha 175 anos. O que nos dá a informação também de que Isaac estava nesse momento com 75 anos.
E Jacó e Esaú, seu irmão, estavam com 15 anos de idade. Então, durante 15 anos, Jacó e Esaú tiveram a oportunidade de conviver com o seu avô. E eu deduzo, irmãos, muito mais para aquele tempo. Hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes, mas mesmo na minha infância, já faz algum tempo, era tão bom estar com os avós, com um avô, conversar e desfrutar da presença de um avô e de uma avó. Se você tem ainda avô, se você tem ainda avó, valorize, porque são pessoas preciosas na vida da gente. Como eu sinto falta do meu avô, o pai do meu pai, principalmente, porque os meus avós, por pai de mãe, eu não conheci. Como eu sinto falta, como eu gostaria que ele estivesse vivo hoje, que eu tenho a barba branca, o cabelo grisalho como ele tinha. E como eu gostava de estar com meu avô, eu deduzo, a Bíblia não fala, eu deduzo que também Jacó teve essa oportunidade, esse privilégio de conviver com o seu avô, né, de estar desfrutando da companhia dele. Afinal de contas, eles, diz a palavra, nos dá a entender a palavra que eles moravam, né? A Bíblia afirma que eles viveram um tempo juntos, os três, Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia afirma isso. Então, eu penso que Jacó deve ter ouvido do seu avô algumas histórias, algumas narrativas, alguns fatos, o contar de algumas coisas do passado. Se não ele, seu pai Isaque deve ter também contado. A verdade é que a Bíblia Sagrada registra que, em relação a um determinado assunto ou uma determinada iniciativa ou ação, os três tiveram uma experiência com Deus em relação a isso. Eu vou colocar dessa maneira. A primeira delas, meus irmãos, está no capítulo 12 de Gênesis ainda. Não vá para lá não, permaneça aí. Eu vou só citar, depois você vê. Como a gente está gravando esse momento, essa nossa meditação, depois você pode rever e anotar lá, pegar o texto bíblico e ir até lá. No capítulo 12 de Gênesis, um pouco depois do chamado de Deus para Abraão, a Bíblia Sagrada registra, e quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, e eu tenho no meu coração a crença de que todos esses fatos narrados no livro de Gênesis, o Senhor passou a Moisés, talvez ele tenha recebido alguma coisa como tradição de geração para geração, mas eu penso que muita coisa também o próprio Senhor Deus transmitiu a Moisés para que ele escrevesse. Mas esse é um ponto de vista meu, não há nenhuma afirmação bíblica a respeito disso não. O que nós sabemos é que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E de Êxodo para frente são coisas que aconteceram contemporâneas a Moisés, envolvendo a pessoa de Moisés. Mas lá no capítulo 12, então, depois do chamado de Abraão, a palavra registra que num determinado momento, lá por causa de uma fome que houve sobre a terra, Abraão desce com sua família para o Egito, com a sua esposa para o Egito. Ele migra para o Egito para escapar daquele momento de fome, de escassez, né, de alimentos que estava ocorrendo dentro da terra de Canaã, onde ele já estava habitando como forasteiro, como peregrino, como registra a palavra. E lá no Egito, a experiência lá no Egito não é das melhores. Alguma coisa aconteceu que não era agradável, não deveria ter acontecido. Abraão, ele declara com receio de ser morto para que sua esposa fosse tomada dele, né? Abraão, ainda inexperiente em relação à pessoa de Deus, um homem comum igual a nós, reagiu de uma maneira estranha, eu concordo com você, dizendo, olha, quando chegar lá você diz que é minha irmã, e assim você é muito bonita, e assim por tua causa, eles vão me poupar, vão ser bondosos para comigo. Lá no Egito, você tem a narrativa bíblica lá no capítulo 12, então acontece de o faraó trazer Sara para dentro do seu palácio como esposa, e vem a mão de Deus, embora Abraão não soubesse, não houvesse
não tivesse nem procurado saber o que Deus achava da coisa, e nem Deus tivesse se manifestado em nada em relação ao que Abraão estava fazendo, Deus estava cuidando de Abraão. Deus estava protegendo Abraão. Tanto que a mão do Senhor pesa lá sobre o faraó e a sua casa, até que fica claro, descoberto, de que Sara era a esposa de Abraão e não irmã dele. Abraão sai do Egito com a sua família, protegido pelo faraó então, e volta para a terra de Canaã e volta a habitar no mesmo lugar onde ele estava. Talvez ele tenha aprendido a lição de não ter que ir para o Egito, né? Tomar essa decisão, essa ação meio estranha da parte dele. Então, foi uma experiência ruim que talvez Abraão tenha, eu estou dizendo talvez porque a Bíblia não diz que ele fez isso, talvez ele tenha contado essa história para seu filho Isaque, talvez ele tenha contado essa história, esse fato acontecido, para o seu neto Isaque, ou seu neto Jacó, perdão. Muito bem. Isaque é o descendente, é o sucessor de Abraão na sua descendência, na preservação do nome, né, da família de Abraão. Deus havia estabelecido que em Isaque seria chamada a descendência de Abraão. Embora Ismael fosse o primogênito, o Senhor, gerado por Abraão, o Senhor Deus havia escolhido Isaque, o filho da promessa, e tem todo um trabalhar de Deus aí que não é o assunto de hoje, como aquele que seria o sucessor e o perpetuador do nome de Abraão. Então é Isaque, filho da promessa, nasce, é criado como filho querido de Abraão, de Sara. Você tem a narrativa bíblica aí. Até o momento que Abraão, então, falece, como nós vimos, aos 175 anos, e agora Isaque já não tem mais o suporte do seu pai, aquela segurança que seu pai poderia lhe trazer. E é nesse momento, então, quando já Abraão faleceu, que o Senhor vem tratar com Isaque. Isso está no capítulo de número 25 do livro de Gênesis, depois você vê aí também, onde o Senhor diz para Isaque: olha, você está aqui como peregrino, mas não desça ao Egito, não vá para o Egito. Fica aonde eu te disser para você ficar. Então, Abraão desceu por sua conta e acabou acontecendo alguma coisa ruim. Para Isaque, o Senhor diz: se você está com a intenção de descer para o Egito, eu estou dizendo para você não descer, para você ficar aonde eu digo para você ficar, na terra onde eu disser para você ficar, porque eu vou te abençoar ali. Se você me obedecer como teu pai aprendeu a me obedecer, então eu vou ser contigo como eu fui com ele. Essa é o tratar do Senhor com Isaque num determinado momento da sua vida, depois da morte de Abraão. E é interessante na narrativa bíblica que o lugar onde ele fica, ali em Gerar, né, próximo ali dos filisteus, Deus o abençoa de uma maneira tremenda. E os inimigos fizeram tudo o que puderam fazer para tentar tirar Isaque de dentro do espaço que Deus havia determinado para ele. Olha, fica nessa terra. E tudo que o inimigo podia fazer para tentar tirar Isaque daquela terra, fazer ele desobedecer a vontade do Senhor, a voz do Senhor, a ordem do Senhor, eles fizeram. Mas Isaque permaneceu firme lá e o Senhor abençoou a Isaque. Daí uma lição tremenda para nós, né? A primeira delas, não fazer como Abraão fez. E como muitos outros homens fizeram dentro da palavra, está registrado aí. Saíram, fizeram, decidiram, escolheram e deu ruim. Outros, como Isaque, ouviram a voz do Senhor, perguntaram para o Senhor, né, receberam a ordem, do Senhor e permaneceram dentro do que era a vontade do Senhor. Isaque não sai dali. E ele deve ter conversado sobre isso com seu filho Jacó. Aí a gente chega na história de Jacó. Novamente, voltamos para Jacó. Jacó, homem abençoado, foi para Padã-Arã. O Senhor cuidou dele, voltou Jacó para
para sua terra, ele encontra com seu irmão Esaú, eles fazem as pazes, fica tudo em paz. Jacó vive dentro dessa terra. Se ele tivesse lá, a Bíblia não diz exatamente quanto tempo de idade de vida Jacó tinha quando foi para Padã Arã. Ele permaneceu 20 anos lá. E quando ele voltou de lá, vamos calcular que ele tivesse aí uns 40, 50 anos, por aí. Talvez nem isso. Mas ele se estabelece dentro da terra de Canaã e é ali que ele cria, que ele trata da sua família, é ali que ele serve a Deus. É ali que a sua vida caminha. E nessa caminhada de vida de Jacó, então nós temos o acontecimento de José. No momento da vida de Jacó, esse seu filho, neste momento, esse seu filho ainda é o último, é o caçula, José. No momento em que é vendido para o Egito pelos seus irmãos, ele é o irmão caçula. Ele era um adolescente ainda, tinha cerca de 17 anos, parece, quando ele é vendido pelos seus irmãos e levado para o Egito. E José permanece lá, diz a palavra, por 13 anos, e aos 30 anos, José é apresentado ao faraó para interpretar o sonho lá do faraó. Tudo isso que eu estou falando para você está no livro de Gênesis, é só você acompanhar. Não estou tirando aqui, trazendo nenhuma informação que não esteja no texto bíblico. Então, aos 30 anos, diz o texto, José comparece perante o Egito e você conhece a narrativa, a história, o registro de José. Para Jacó, José havia morrido. Foi essa a história contada pelos seus irmãos para Jacó. Os irmãos de José que venderam José para o Egito, venderam lá como escravo, eles vão dizer para Jacó que alguma coisa tinha acontecido com José e Jacó entendeu e lamentou a morte do seu filho caçula, do seu filho querido, era o filho da velhice, né, de Jacó. Ele diz isso. Mas de repente, alguma coisa acontece, e Deus no controle de tudo, que trazem uma notícia para Jacó que José vive, que José está bem, e que José quer cuidar de Jacó, e que José quer levá-lo para perto de si, lá no Egito, para que ele, José, nesse tempo de fome, pela qual a terra toda estava passando, ninguém tinha alimento, lá no Egito tinha, porque Deus havia usado José com sabedoria para... José reconhece isso e declara isso, para a preservação da família de Jacó. Deus envia José para o Egito, José declara isso, para a preservação da vida da família de Jacó. É Deus cuidando da família de Jacó. Então chega um momento, então, que vem a mensagem, vem as carruagens, vem toda aquela cerimônia, toda aquela estratégia, todas aquelas providências para levar Jacó para o Egito. Mas Jacó se lembrou que uma vez seu avô tinha saído de Canaã e ido para o Egito, não falou nada com Deus, não perguntou nada para Deus, e a coisa não deu certo, não foi boa. Um registro ruim ficou na história da família. Alguma coisa aconteceu lá no Egito que não era boa de acontecer. Jacó se lembrou, deve ter se lembrado, que para seu pai Isaac, num momento também de necessidade, de crise, o Senhor disse para Isaac: não saia daqui, não vá para o Egito. Não desça para o Egito, fica onde eu te disser para você ficar. E onde você ficar, debaixo da minha vontade, aí eu vou te abençoar. Olhe para teu pai Abraão, porque teu pai Abraão aprendeu a obedecer, aprendeu
a conhecer a vontade do Senhor. Lá no comecinho ele não tinha essa experiência de vida com Deus, mas à medida que o tempo vai passando, Abraão adquire essa experiência de vida com Deus, de conhecer a vontade do Senhor, de conhecer o próprio Senhor, a ponto de confiar tanto e obedecer tão inteiramente à vontade do Senhor, que você conhece a história de Isaac e Abraão, quando Deus diz, vai lá e oferece teu filho para mim. Muito bem. Eu penso, queridos, que considerando essas memórias, essas lembranças, essas informações, é que Jacó, quando recebe todo aquele aparato para levá-lo ao Egito, quando a alegria do coração dele é tremenda, é imensa, o desejo imenso do coração dele de rever o seu filho José, que ele pensava que estava morto, agora ele sabe que está vivo, ele vai conhecer toda a sorte da atuação dos seus outros filhos em relação a José. Ele tem agora um filho caçula, José não é mais o caçula, agora Benjamim é o caçula que nasceu depois que José foi para o Egito. Agora Jacó tem uma iniciativa, ele toma um cuidado que é uma lição para a gente, para os dias de hoje, que está no capítulo 46 de Gênesis, que eu pedi para você abrir comigo, e que nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Antes de sair, antes de cruzar a fronteira, por mais ansioso, por mais desejoso que ele estivesse de rever o seu filho, de abraçar o seu filho, Jacó vai primeiro consultar o Senhor para saber se ele podia ir ou não. Se o Senhor permitia a ele, Jacó, cruzar aquela fronteira e entrar dentro do Egito. Se ele não estava fazendo, ou se ele não estaria fazendo, se ele fosse sem perguntar, se ele não estaria correndo, fazendo a mesma coisa errada que o seu avô fez décadas e décadas atrás. Ele não queria correr o risco de que acontecesse alguma coisa ruim lá. Talvez ele tivesse o desejo de saber, Senhor, o Senhor disse para o meu pai ficar, eu também devo ficar, não devo sair desse lugar, dessa terra. Jacó vai procurar a resposta, a manifestação de Deus, se ele podia ir para o Egito ou não. E é o que está no capítulo 46, vamos ler os versos de número 1 até o 5, e é aí que está a lição da palavra para nós hoje. Fizemos toda essa caminhada, todo esse resumo, desde o começo lá da chamada de Abraão até agora, para a gente entender o peso que tem esse momento, o valor, a importância que tem este momento na vida de Jacó, e também o seu cuidado em conhecer a vontade do Senhor para a sua vida. Diz aqui, capítulo 46, a partir do verso 1, pega aí comigo, por favor, a palavra, né? Veja lá, vamos lá juntos, verso 1. E partiu Israel, ou Jacó, com tudo quanto tinha, e veio a Berseba. Ele saiu da região onde ele estava morando lá, para cima, lá perto de Betel, para aquela região, e desce para Berseba, que é no sul da terra de Canaã, muito mais próximo da fronteira com o Egito, um lugar onde seu avô já tinha estado, seu pai já tinha estado, a família já tinha habitado ali, um altar ao Senhor já tinha sido levantado em outros momentos para o Senhor ali, né, pela família ali, perdão. Então Jacó vai para esse lugar especial, e diz aqui, ele foi para Berseba e ofereceu sacrifícios a Deus, ao Deus de Isaac, seu pai. Verso de número 3, olha só, se o Senhor vai falar nesses termos com Jacó, então nós podemos identificar no coração de Jacó a preocupação, o temor, o receio, o cuidado que Deus vai tratar com ele aqui. Diz aqui o verso de número 3, leia aí comigo, por favor. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó, e ele disse, eis-me aqui. O Senhor, você veio até onde ele vai até buscar
presença de Deus, a voz de Deus, qual é a vontade do Senhor. Então o Senhor também vem até Jacó e diz: Jacó, Jacó, e Jacó diz: estou aqui, Senhor, eu vim aqui, Senhor, para te ouvir. Verso de número 4, verso 3, e disse, verso 3 ainda, né? E disse Deus a Jacó: eu sou Deus, o Deus de teu pai, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Verso 4, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos, né? Quando você morrer, é isso que ele quer dizer. Verso número 5, agora sim, agora ele tem, a gente já vai ler o 5 já, só vamos fazer aquela paradinha estratégica aqui, nós já estamos terminando. Não tenha medo, Jacó, de descer para lá, pode descer. Não tenha nenhum cuidado, nenhum temor de descer, porque eu vou descer com você. Eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Fica tranquilo. Pode descer, eu vou descer contigo lá, e vou fazer da tua descendência lá uma grande nação, um grande povo, e vou te trazer de volta para cá quando você morrer. Fica tranquilo. Você não vai ficar lá, você não vai ficar desprezado lá, não. José, teu filho, é ele que vai fechar os teus olhos quando você expirar. Fique tranquilo, eu estou com você, eu te garanto, eu te guardo, eu te protejo, a tua família, a tua descendência, vou estar com você sempre até o dia em que você morrer. E quando você morrer, eu ainda te trago de volta para cá para você ficar aqui, onde eu te prometi, que é a tua casa, que é a tua terra, é a herança tua e da tua família, como eu falei para Abraão, teu avô, e como eu falei para Isaac, teu pai. Pode descer, Jacó. Eu estou com você. Jacó teve o cuidado de procurar saber qual era a vontade do Senhor. Qual era a vontade do Senhor? Antes de qualquer coisa, alguém abençoado como Jacó, como por toda a sua vida, a vida de Jacó é a vida de alguém extremamente abençoado por Deus. Não só no momento em que ele vive, né, durante o tempo da sua vida, mas também abençoado em toda a sua descendência, na sua posteridade. É algo tremendo na vida de Jacó. Então ele podia, não, eu sou abençoado mesmo, eu vou fazer, porque Deus está comigo. É muito interessante, e a gente ouve muito isso hoje. Não, Deus está comigo, eu vou enfiar as caras lá e vai dar tudo certo. Não, Deus estava com Abraão, mas Abraão foi para o Egito sem conversar com Deus a respeito, e deu no que deu. Isaac preferiu ficar dentro do que era a vontade do Senhor. Deus disse, fica aqui, não saia, ele ficou ali. Por mais que tivessem feito para ele sair, ele ficou lá. E Deus abençoou. Agora que Jacó vê a possibilidade, a necessidade de sair, um filho querido chamando, alguém que ele pensava que estava morto, e que ele acaba descobrindo, sabendo que está vivo e que quer estar com ele lá, ele podia sair correndo. Depois eu pergunto para Deus, não, ele vai lá primeiro consultar Deus. Senhor, posso ir? Deus diz, não tenha medo, pode ir que eu estou com você, eu vou te levar até lá, vou te abençoar lá, tua descendência lá, depois que você morrer, ainda te trago de volta para cá. Aí a palavra nos diz, só para encerrar o verso de número 5, verso de número 5 diz, né, vamos achar o que é, então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel o levaram, né? Os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus meninos, e as suas mulheres, e toda a sua casa nos carros de Faraó, enviados para o levar. Está aqui. Vou fechar, tá? Fechei a palavra. Agora eu posso ir, agora Jacó pode ir. E sabe, queridos, e vai, é abençoado por Deus. Você tem a narrativa bíblica aí, para completar o texto, aquela parte que você tem como responsabilidade de ler. Esse texto me faz pensar muito em algumas decisões, algumas escolhas que eu fiz na minha vida,
e que eu tomei as decisões, deixei de fazer algumas coisas, algumas escolhas, fiz outras equivocadas, algumas delas que poderiam até prejudicar muito a minha vida. Porque antes de tomar as minhas decisões, antes de fazer as minhas escolhas, eu não consultei ao Senhor. Estou confessando isso para você. Estou dizendo isso a público, em público. Quantas vezes a minha vida só não foi mais prejudicada porque a mão do Senhor estava comigo para me perdoar, o zelo, o amor, o carinho, a paciência de Deus sobre a minha vida, para me preservar, para manter o seu cuidado, manter a sua bênção sobre a minha vida. Eu não estou falando de pecado, não estou falando de nada disso, ainda que eu possa ter errado também, não há dúvida disso. Mas quantos momentos na minha vida profissional, quantos momentos na minha vida secular, vendo uma casa, não vendo, compro, não compro, vai deixando a vida levar, deixando o tempo, o barco correr, como a gente fala às vezes, e não foi perguntar para o Senhor, devo ou não? Devo ou não, Senhor? Posso ou não, Senhor? Qual é a tua vontade, Senhor? Quantas vezes? E eu penso, falo isso com muita tranquilidade, que eu não devo ser o único, não. Não sei você, pensando agora no texto que nós lemos, nessa experiência, nessa lição que Jacó nos dá, nesse cuidado que ele teve, já idoso, ele vai chegar diante do faraó daí a alguns dias, vai viajar um pouquinho, vai comparecer diante do faraó, o faraó vai perguntar para ele, quantos anos o senhor tem de vida? Ele diz, olha, o tempo que eu vivi até agora são 130 anos. Um homem abençoado por Deus com 130 anos de vida, 130 anos abençoados por Deus, e ele ainda, no fim da sua vida, diante de um fato novo, ele vai lá, oferece sacrifícios ao Senhor, deve ter orado, buscado a face do Senhor, exposto o coração diante do Senhor, dizendo, Deus, o que é que eu faço? E o Senhor vem e diz, Jacó, ele diz, estou aqui, Senhor, eu vim buscar o Senhor, pode descer, vai lá e faz, que eu estou com você. Como é bom, como é tranquilo e sereno, como é seguro nós estarmos dentro do que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Aprendermos com Jacó, mesmo nas coisas que são mais importantes, desejosas da gente tomar posse o mais rápido possível, fazer, completar, realizar o mais rápido possível. A palavra nos ensina, Jacó nos ensina a ir primeiro consultar o Senhor, buscar o Senhor, ouvir o que é a voz do Senhor, para dizer se a gente tem a bênção dele no que a gente pretende ou não. E o sábio, o homem sábio, a mulher sábia, vai ouvir a voz do Senhor. O Senhor não vai jamais o Senhor vai se omitir e não responder o que você vai buscar dele como resposta. O que você põe diante dele como sendo a tua necessidade de fazer, de decidir, de escolher. Ah, o Senhor vai abençoar. Pergunta primeiro. Pergunta antes se é a vontade dele. Se ele disser não, não insista. Porque na Bíblia Sagrada, toda vez que alguém insistiu em fazer o que não era a vontade do Senhor, se deu mal. Se o Senhor disser não, descansa e fica no não. Porque o não é a melhor coisa que o Senhor tem para você naquele momento. Ele está te livrando de alguma coisa. Se o Senhor disser sim, fica em paz. Vai na graça do Senhor, porque o Senhor vai ser com você. Essa é a lição dessa nossa meditação de hoje. O cuidado de Jacó, considerando as experiências do seu avô e do seu pai, que a própria palavra registra. Cuidado de Jacó nos ensina a ir buscar, conhecer qual é a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos sensíveis à voz do Senhor, sabendo, crendo que sempre a voz do Senhor vai ter o melhor para a nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor nos abençoe, nos livre. Eu oro sempre, Senhor, eu preciso da tua bênção para fazer isso, eu sozinho não vou poder fazer, eu tenho medo, Senhor, eu tenho temor de não estar dentro da tua vontade. Me ajuda, me dirige,
Mostra qual é a tua vontade, Senhor. Posso fazer, não posso fazer. E sempre o Senhor vai nos responder. De alguma maneira, Ele vai nos responder. De alguma maneira, o Senhor nos responde. Que a tua bênção esteja já determinada pelo Senhor. Vamos orar? Pai eterno, em nome do Senhor Jesus. Encerrando, Pai, essa nossa meditação desta segunda-feira na tua palavra santa, teu Espírito tratando conosco, com cada um de nós. Senhor, nós te glorificamos e agradecemos pelo teu carinho, pelo teu cuidado para conosco, pelo teu zelo, pelo teu amor, também pela tua paciência, Pai, para conosco, que muitas vezes, Pai, como filhos e filhas que somos, não levamos em consideração a vontade do nosso Pai. Nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. E nos dá graça, sabedoria, prudência, Senhor eterno, autocontrole, fé absoluta, meu Deus, em buscar primeiro, Senhor, o que é a tua vontade, conhecer primeiro o que é a tua vontade para a nossa vida, não só, Pai, no aspecto espiritual, mas também na nossa vida material, na nossa vida secular, no nosso trabalho, nas escolhas e decisões que nós devemos tomar. Meu Senhor, nos rumos que devemos dar à nossa vida material, porque em relação à nossa vida espiritual, tudo já está claro, declarado, expresso, revelado na tua palavra para nós, Pai. Não há o que acrescentar, não há o que modificar, não há o que perguntar, pois a tua palavra já está expressa, Senhor, para nós. Talvez algum detalhe no dia a dia, Senhor, se nós podemos ir a algum lugar, falar a alguém, nós podemos consultar a tua vontade. Mas em relação à nossa alma, à nossa salvação, tudo, a nossa vida na tua presença, nossa aliança contigo, de fidelidade, de compromisso, de perseverança, de santidade, de pureza, de obediência, de amor e temor a ti, de reverência. Senhor, conhecimento das tuas promessas, Pai, tudo isso já está claro no nosso coração. O Senhor já tem nos revelado pela tua palavra cada dia, cada instante, cada manhã. Pai, que nós coloquemos diante de ti, então, Senhor, o nosso dia, o nosso hoje, o nosso amanhã, o nosso futuro, que nós busquemos conhecer, Pai, o que é a tua vontade para nós também na nossa vida material. E nós, Senhor, abracemos, Pai, que nós abracemos o que é a tua vontade, porque a tua vontade sempre traz o melhor para a nossa vida. Paz, segurança, prosperidade que vem do teu coração de Pai amoroso, tua provisão, tua proteção. Meu Deus, a direção das nossas decisões e escolhas, pelo teu Espírito Santo que em nós habita. Que nós sejamos sensíveis à tua voz e à tua vontade. Que jamais, Pai, nós nos omitamos de consultar ao Senhor, de buscar do Senhor, ouvir a tua voz, meu Deus, do que devemos e do que podemos fazer ou não. É assim que nós oramos hoje em nome do Senhor Jesus, particularmente, Pai, para cada um de nós neste momento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos por isso. Que nós tenhamos na nossa vida o mesmo cuidado que Jacó teve. Que essa lição, Pai, que o teu Espírito nos mostra, nos revela, nos administra nesta segunda-feira, seja algo precioso, uma semente gloriosa que ache boa terra em nosso coração para dar muito fruto, para a glória do teu nome. Te rendemos o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, pois o Senhor é o único Deus verdadeiro. O Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac, o Senhor é o Deus de Jacó, mas o Senhor é também o nosso Deus, o Senhor da nossa vida, o Deus da nossa esperança, da nossa alegria, o Deus da nossa paz e da nossa salvação. Em ti, Senhor, está colocada a nossa fé. Não há outro Deus além de ti, não há Deus semelhante a ti, não há Deus contigo. O Senhor é o único Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas. A ti pertence toda a glória, majestade, poder, soberania. Teu é o reino, Senhor. Toda adoração é tua, todo louvor é teu, toda ação de graças pertence a ti, Senhor. Toda obediência, toda submissão, pois o Senhor é Deus.
E em nome de Jesus pedimos, Pai, também o perdão das nossas falhas, dos nossos pecados. Pedimos, meu Senhor, a unção do Teu Espírito sobre a nossa vida. Oramos também agora pela nossa família, pelos nossos queridos, por saúde para aqueles nossos queridos da nossa família, da nossa casa que estão enfermos, que estejam enfermos. Oramos por saúde para todos os Teus servos e servas que estejam enfermos. Pai, o Senhor é o Deus que nos sara. Dá saúde ao Teu povo, Senhor. Abençoa, Pai, a nossa família, a nossa casa. Abençoa a Tua igreja em toda a terra, o Teu povo em todo o mundo. Meu Senhor, dá paz, alegria, tranquilidade e serenidade. Meu Deus, confiança em Ti, na Tua proteção, Pai, para esse momento tão difícil que nós estamos passando em toda a terra, Pai, em todo o mundo e também aqui no Brasil. Pai eterno, nós reconhecemos a Tua mão, chamando a Tua igreja, Senhor, ao despertamento em todo o mundo, chamando o Teu povo, Senhor, ao despertamento, usando também essa pandemia, Pai, para chamar a Tua igreja ao arrependimento. Meu Deus, chamar a Tua igreja ao compromisso, ao retorno ao verdadeiro Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a estar dentro do que é a Tua vontade, como igreja Tua que nós somos, no mundo, no Brasil em especial. Meu Deus, abençoa os Teus filhos e filhas, todo o Teu rebanho, Pai, em toda a terra e no Brasil em especial. Que nós estejamos, Pai, em comunhão contigo, em aliança santa contigo, sensíveis à Tua voz e à Tua vontade. Meu Senhor, aprovados por Ti como povo Teu que somos, as lideranças do Teu rebanho, todo o Teu povo, Pai, em nome de Jesus eu oro por isso, pelos Teus servos e servas em todo o mundo, os obreiros e obreiras da Tua seara, as denominações que compõem a Tua igreja fiel na terra, Pai, que nós sejamos cheios da Tua graça e da Tua unção, e estejamos preparados, prontos, meu Senhor, para estar contigo quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, Jesus. É assim que nós oramos, meu Senhor. Oro, Pai, pela nossa igreja da região do Carrão, a igreja sede, Pai, aqui no Carrão e as suas congregações, Vila Aricanduva, Vila da Lila, Jardim Eliane, Pai que Maria Luísa, os Teus filhos e filhas da nossa região, cada família, os Teus servos e servas, os dizimistas e mantenedores da Tua casa, Teus servos e servas fiéis a Ti, meu Deus, as lideranças, departamentos, meu Senhor, obreiros e obreiras, que a Tua mão esteja estendida para abençoar e prosperar a Tua igreja da nossa região. E junto conosco, Pai, todas as demais denominações, Pai, independente de placa, os fiéis servos e servas do Senhor, fiéis à Tua vontade e ao Teu Evangelho. Pai, guarda-os, ajuda-os, livra-os do mal, guarda das setas do maligno, preserva o Teu povo, meu Senhor. Em nome de Jesus eu oro por isso, oro pela salvação de Israel, Teu povo, oro pela paz de Jerusalém, a cidade do Senhor, oro pelo Brasil, Pai, que a Tua mão esteja estendida, Senhor, para a nossa nação, para o nosso estado de São Paulo, para a nossa cidade de São Paulo, para os nossos bairros e ruas, para os demais estados da nação, Distrito Federal. Pai, estende a Tua mão e completa, Pai, maravilhosamente, gloriosamente, a obra que o Senhor já começou a realizar neste país, de transformação, de resgate, meu Deus, de restauração, de retorno ao amor e ao temor do Senhor, ao conhecimento do Senhor. É assim que nós oramos, Pai. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vejamos, meu Deus, a nação brasileira prostrada diante de Ti, meu Deus, reconhecendo a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, Teu Filho, como Salvador e Redentor. É assim que nós oramos nessa noite, Pai, em nome do Senhor. Oro, meu Deus, junto com os meus irmãos e irmãs, por todos aqueles e aquelas que estejam sozinhos, isolados muitas vezes, num leito de hospital, meu Senhor, às vezes sozinhos ou sozinhas em casa, que onde estiverem, Pai, a Tua mão esteja sobre eles, a Tua presença os abraçando, os envolvendo. Meu Senhor, é a nossa oração aqui, que haja paz nos corações e no ambiente, Pai, pois a Tua presença traz paz, meu Senhor, traz leveza, traz serenidade, traz sossego, traz segurança. É assim que nós oramos. Que cada súplica apresentada diante do Teu altar agora, Senhor,
por aqueles e aquelas que estão orando junto comigo, por aqueles que ainda irão orar. Meu Deus, que cada súplica dos teus servos e das tuas servas chegue diante do teu altar como cheiro suave, como incenso, agradável diante de ti. Nosso coração aberto na tua presença, sendo abençoados por ti com a resposta, com a bênção do Senhor. É assim que nós oramos agradecidos nesta noite, Pai. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, louvando o Senhor por todas as maravilhas e bênçãos que o Senhor já nos tem concedido, cada instante da nossa vida, tanto as espirituais quanto as materiais, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, hoje e sempre, meu Deus. Amém e amém. E graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por mais esta noite, então, por mais esses momentos que nós pudemos caminhar juntos. Aqui, você aí onde você está, como a gente diz todos os dias, mas reunidos e unidos na presença do Senhor. Que o Senhor permaneça na tua casa contigo, a sua presença seja real para você aí, te abençoe de uma maneira muito especial a você e a tua família. Te envio o meu abraço carinhoso, também a minha gratidão pela tua companhia, pelo teu apoio, pela tua divulgação, a gente está trabalhando juntos. E amanhã, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos mais uma vez completando hoje 39 dias, amanhã 40 dias de caminhada juntos, né? De estar caminhando juntos, 40 dias em caminhada juntos, na meditação e na oração, aqui por esse canal. Que Deus te abençoe. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos juntos novamente. Te envio o meu abraço e termino sempre dizendo junto com você: a lâmpada não vai se apagar. Fiquem com Deus. Meu abraço.